Recebo todos vocês para mais essa nossa reunião, esse nosso encontro semanal no grupo Casa do Rio. Em nome de toda a nossa equipe espiritual, de todos os nossos guias, nossos mentores, todos os nossos trabalhadores, damos as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado pela presença e pela disponibilidade do tempo de vocês para esse nosso encontro. Vamos pedir, neste momento, que os nossos guias, mentores, anjos guardiães, reforcem todas as barreiras eletromagnéticas, todos os campos de força, todos os campos de proteção, em cada um dos ambientes domésticos. Que seja formada uma pirâmide, abrangendo todo o espaço necessário, todos os nossos lares, onde todos nós estivermos conectados, esses campos estarão atuando como proteção e, ao mesmo tempo, nos conectando às esferas mais elevadas. Vamos pedir o amparo e o auxílio dos nossos guias, nossos mentores espirituais, como também dos nossos anjos de guarda, para que toda essa energia possa ser canalizada de uma forma muito homogênea e muito harmônica, não somente para nós, mas para todos os nossos familiares, todos os nossos amigos e também para os nossos inimigos, para que a centelha divina possa atingir de uma forma muito positiva e muito branda o coração de todos. Com este Pai Nosso, damos por aberto esta nossa reunião da noite de hoje. Eu pediria que todos acompanhassem, por favor. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu, Senhor, é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Na noite de hoje, temos um palestrante que ao mesmo tempo é o presidente da Casa do Rio, e o meu amigo, meu irmão, André Verlan Garcia, que vai proferir a palestra a Tanatologia e a Fé, que é o estudo sobre os processos de morte. Muito bem-vindo, André. Obrigado, muito obrigado, meu irmão. É uma alegria estar com vocês sempre e ter a oportunidade de passar um pouquinho de algumas palavras para vocês que eu espero que possam ser úteis de alguma forma na caminhada de cada um. Agradeço a participação de todos e espero que eu consiga passar um pouquinho da mensagem acerca desse contexto, desse conteúdo, que é um tanto profundo, tá? E acaba mexendo um tanto com a gente também, principalmente em momentos especiais. O tema tanatologia, eu escolhi ele por vários motivos. Entre eles, de modo geral, pela fase em que nós passamos nesse ano, onde conviver com mudanças bruscas no nosso caminho, para muitos, tornado um aspecto corriqueiro, ou frequente, ou mais comum do que antigamente, do que em outras épocas. A tanatologia, escolhi especialmente este nome, porque abrange um estudo sobre os processos de morte,
se colocarmos na internet tanatologia, vai falar muito sobre a morte em si, a morte de uma pessoa, de um ser, de modo geral, né? E o fenômeno de morte. Mas tanatologia mesmo é o estudo dos processos de morte, não só das perdas de entes queridos, animais, etc., né? Que partem, mas também das mudanças na nossa vida, dos processos de morte, de fases, de situações, de momentos, de períodos da nossa vida que se encerram para começar um novo. Considerado um processo de morte quando se refere a fases da nossa vida em que se vinha num percurso conhecido, num percurso sólido, que se tinha um chão, se tinha algo em andamento, um projeto ou projetos, e num dado momento isso tudo se vai, por N circunstâncias. Então, nós nos sentimos geralmente sem chão. Acho que a expressão sem chão é uma das mais possíveis, que mais cabe na maneira como nós nos sentimos quando passamos por um processo de morte desse tipo, né? Que é cabível para as mais variadas circunstâncias, inclusive para perdas pessoais, perdas de entes queridos e tudo mais. Nós nos sentimos sem chão. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre esses processos hoje, e eu proponho no primeiro momento falarmos dos processos mais leves, mais suaves, menos pesados, né? Que são os processos de morte da nossa vida, ao longo da nossa vida, que nós vivenciamos ao longo dela vários processos de encerramentos, finalizações e novos começos. Então, processos de morte da tanatologia estuda também essas fases na nossa vida que se encerram para iniciar uma nova. Tá? Mas não é aquela coisa premeditada, aquela coisa programada, aquela coisa esperada, né? E pronto, finalizou um processo, como me formei na faculdade, concluí uma etapa na minha vida e agora vou começar uma nova. Não. São aqueles que encerram inesperadamente, sem a nossa intenção, sem a nossa expectativa, né? Vem justamente a bater de frente com a nossa expectativa, né? Que faz em nós despertar de sentimentos que ninguém gostaria de ter. Entre eles, um dos mais comuns nestes processos, né, de rompimentos de períodos na nossa vida, né, suspensões de projetos e etc., e a necessidade de buscar uma nova situação, um novo começo inesperadamente, né, é comum despertar em nós, uma primeira instância, a incompreensão. Uma incompreensão que nos faz trazer questionamentos que muitas vezes as respostas não atendem à nossa expectativa. Não entende a frustração que se forma, o vazio que se desperta em nós. Vem em nós, então, um sentimento de tapete puxado, um sentimento de traição, sentir-se traído pelo destino, onde se investe
uma vida, se investe energia, atenção, se investe aspectos materiais, tá? Se investe energia sua. Tá? Há muitas coisas que acreditamos que vai ter um resultado e repentinamente, por N motivos, cada um nos seus casos, na sua vida, isso se perde. Quanto não temos visto isso ao longo desse ano no mundo todo? O mundo vem passando, cada um no seu caso, mas inúmeras pessoas, milhares, milhões de pessoas, vivendo processos que a tanatologia estuda, processos de morte. Então nós temos uma população gigante, nós temos uma boa parcela da humanidade vivendo processos de incompreensão, sentimentos de incompreensão, sentimentos de vazio, de angústia. Essa angústia geralmente é manifestada por aqueles questionamentos de por que não deu? Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por quê? São os porquês cujas respostas não alimentam a expectativa, não alimentam aquela fome de informação que não é a informação racional que a pessoa quer, mas sim o alento, o amparo, um resgate, uma renovação, um socorro para sair daquela situação, daquela circunstância, da qual está se sentindo uma vítima. Essa angústia vem tomada por esse sentimento de perda. Perda dos seus investimentos em todos os sentidos. Investimentos materiais, investimento de tempo, de energia, de dedicação, de anos de trabalho, que simplesmente não existem mais. Como se nada tivesse acontecido para muitos. Cada um com a sua questão, né? Estes sentimentos são alimentados por trás deles existe essa vitimação. O olhar para tudo que foi feito, o olhar para trás e se apegar a tudo que investiu até aquele momento, num sonho, numa vontade de que trouxesse um resultado, e de repente tudo se foi. Tudo se foi por causa de uma pandemia e tudo fechou, por causa do incêndio, de um acidente, de situações, fatalidades, onde não há um culpado necessariamente, não há nem a quem culpar. Isso pode ser assunto para um outro momento, mas buscar culpados muitas vezes não resolve o problema, não muda a situação. Tá? Estamos falando de questões do destino, né? Não entrar no mérito da questão de terceiros, etc. Tá? A angústia, então, é resultado desse apego a tudo que foi construído, ao olhar para si, para o seu ego, e enxergar eu sou uma vítima, perceber-se como uma vítima injustiçada por algo que aconteceu. Isso nos ajuda de alguma forma? Difícil. Então aqui eu abro a nossa questão de hoje. Processos
de mudanças radicais. Não falar processos de morte, né? Processos de mudanças radicais na nossa vida que nos faz ter que repensar a vida, reinventar a vida, muitas vezes, para muitos. Reconhecer-se e, muitas vezes, buscar uma nova profissão, novas habilidades que transformem a sua condição e não permaneçam mais como a antiga, a que existia até então. Isso a gente tem visto agora muito comum. Né? Tem uma pessoa próxima, aqui na região que eu moro, que ainda é, né? É um DJ de festas, etc. Né? Alimenta a sua família com isso há muitos anos. Eventos, organização de eventos e tudo mais. 17 de março em diante, aqui em Florianópolis, simplesmente não podia mais exercer o seu trabalho. Tá? Uma casa alugada, família, uma filha de 7 anos, tá? Recém-mudados para cá, e sendo esse o único sustento. Tá? É um vizinho próximo, então eu acompanho, estou vendo esse processo de mudança e esse renascer, este reinventar. Não um renascer, mas um reinventar. Ele hoje, a ferramenta de trabalho dele passou a ser uma serra tico-tico, madeira, e ele descobriu a habilidade de fazer cachepôs, junto com plantinhas, vasos, tá? E reinventou a sua história desde março. E está conseguindo se manter dessa forma. Só um exemplo. Tá? Então, é onde eu quero chegar, nesse nosso início de conversa. Tanatologia, processos de morte e a fé. Onde entra a fé nisso? A fé entra no quanto nós precisamos olhar para nós, reconhecer as mudanças, aceitar as mudanças, que não há forma de resgatar por um determinado período, por uma determinada fase, curta ou longa, tá? Mas não é possível voltar a fazer exatamente o que se fazia antes. Não é possível resgatar aquilo que se tinha antes. É preciso reinventar. O nutrir da dor, da perda, de tudo que aconteceu, de tudo que eu fiz, investi e dediquei a minha vida por tanto período, tanto tempo, muitos ou poucos anos, não importa, com muita intensidade, não interessa, cada um tem a sua história, vai somente alimentar a nossa dor. Vai alimentar o nosso ego dolorido. Vai alimentar a nossa condição de vítima, a nossa vitimação. Vai nos pôr cada vez mais numa situação de coitado, de perda, injustiçado. Vai desenvolver justificativas para a sua falta, para as suas possíveis incapacidades que comecem a existir por dificuldades de cumprir compromissos, dificuldades em cumprir a sua vida, o andar da sua vida. Eis aí então onde nós não encontramos a fé. A fé que existe dentro de nós.
O que é a fé aí? Acreditar em si mesmo. Acima de tudo, nesse contexto da tanatologia, a fé está em acreditar nas nossas capacidades. Voltando lá nos preceitos da espiritualidade, não só do espiritismo, né? Mas isso cabe a várias linhas de crença com palavras diferentes muitas vezes, né? Mas a cada desafio que você recebe, a cada fardo, ao seu fardo que você recebe para carregar, só acontece porque você tem a capacidade, a força para carregá-lo e lidar com ele. Não nos é dado mais do que a nossa capacidade. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Como é isso na prática? Isto na prática é não voltar-se aos questionamentos do destino que apenas nos põe para baixo, mas olhar para frente, olhar para si e para frente e buscar novas possibilidades e valorizá-las, por mais pequenas e simples que sejam. Não subjulgar as possibilidades, as oportunidades, estar aberto a novos fazeres, a novas competências, a novas habilidades, sem julgo, sem julgamento, de que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas isso não é coisa para mim, isso não existe. Dar a nós a possibilidade de ser alguém novamente. Experimentar-se, experienciar uma nova condição. Ela pode vir a se tornar tão positiva quanto, quem sabe, era aquilo que existia antes. Ela pode não trazer tantos louros e tantas coisas grandiosas como antes, né? Não proporcionar a mesma condição de vida de antes. Ainda assim, devemos estar abertos e reconhecer quem somos, não pelo que temos, mas pelas nossas capacidades de sobreviver às transformações, de fazer com o que se tem, construir sempre. A cada pedra que nos é dada em nosso caminho, aumentamos os muros da nossa casa. Construir com os desafios. Nisso nós falamos da angústia que vem junto a esses processos. O não olhar para trás e olhar para si e para frente. Olhar para as nossas mãos e estar abertos a novas habilidades. Aprender algo novo. Se permitir e buscar preservar a dignidade sua, da sua família, mantendo o seu caminho. Para muitos vem a ansiedade da dúvida, do receio, de como vai ser agora. Como eu vou conseguir? Como eu vou me virar? O que eu sou agora? Pergunta muito comum para aqueles que eram muito apegados ao que eram até aquele momento da mudança. Muitos
se apegam a status, a titulações, a cargos, tá? E condições conquistadas. Conquistadas pelos seus méritos, etc., não importa. Não se apeguem às condições na sua vida, as condições que você conquistou, mas sim apeguem-se à sua essência, cultivem a sua essência cada vez mais, pois o destino pode nos colocar sem nada amanhã, mas se temos a nossa essência íntegra, podemos construir tudo de novo e ainda muito melhor, pois a nossa experiência de já ter feito algo nos leva a fazer novamente e melhor sempre. Então, não se apeguem às conquistas passadas, mas sempre a quem você é. Não dê tanta atenção aos títulos, às titulações, pois tem gente que até esquece o próprio nome, né? Professor, doutor, PhD, etc, etc. Qual era mesmo o nome dele? Ah, fulano. Né? E muitas vezes a pessoa chama o professor, chama o doutor, esqueci o nome, chama o doutor. Né? Geralmente ocorre com pessoas que sabem que ao serem chamadas pela sua titulação, elas se sentem satisfeitas. Né? Que pena, né? Pois o quanto é importante o nome, o sobrenome, que está ligado à essência da pessoa. Tá? Muito bem. Bom, eu estava falando da ansiedade. Então, para estes que têm um valor, que valorizam muito as suas condições, os seus status, as suas conquistas, né? Vem muita ansiedade para o como será o amanhã. Pois jamais se imaginavam, muitos, né? Jamais se imaginavam ter que construir novamente uma história, né? Um novo início. Tá? Então vem tanto a angústia do sofrimento do que se perde, como vem a ansiedade de como será o amanhã. Como será para não perder por muito tempo tudo que tinha, como será para reconquistar tudo novamente? Muita ansiedade, com angústia por trás também. Alimentados pelo quê? Pelo apego às conquistas. Quem se apega muito às suas conquistas, não perde, mas perde o reconhecimento da sua essência. Tem dificuldade de perceber-se, de reconhecer a si, as suas virtudes para reconstruir, as suas fraquezas, fragilidades, que os faz reconhecer quem é e permitir-se errar, mesmo no novo processo. Pois, ora, se somos seres humanos, aprendemos com os nossos erros. Vamos começar tudo de novo? Os erros também virão, para que continuemos aprendendo. E aberto devemos estar para essas novas aprendizagens, os novos erros também. Quando estamos convictos da nossa essência e não de quem acreditamos que precisamos ser, precisamos mostrar ser, parecer e etc., nós fortalecemos a nossa convicção no meu eu, no meu ser, e nos permitimos errar, e nos permitimos construir novamente com tranquilidade, com flexibilidade, com paz no coração, com amor próprio. E aqueles questionamentos de por que comigo, por que agora,
Mas como assim? E agora o que vai ser? Por que não deu certo? Estes questionamentos vão desaparecendo e vai tomando lugar a força interior da convicção, da sua essência e da certeza da capacidade em conseguir vencer, independente como será. Não pensem muito em como vai ser, mas o que eu posso fazer para começar. Isto é fé. Isto é fé em si mesmo. Não esperem que venha algo de cima, do lado, algo que um milagre aconteça. Vocês são os milagres. Os filhos do Criador são o milagre. A sua capacidade de transformar constantemente a sua vida é o milagre que você precisa. O resto é força de vontade. A força de vontade é fortalecida, incrementada com acreditar em si mesmo, acreditar nas suas capacidades para reinventar a sua vida. Não se apeguem a conceitos, julgamentos, não se apeguem ao que eu era, que eu quero voltar a ser. A vontade vai te conduzir a novas conquistas. Vai te conduzir a novos caminhos, novas competências, habilidades, novos fazeres. Estejam sempre abertos, pois sempre que se fecha uma porta, outras estão se abrindo. Assim nós conseguimos suavizar os sentimentos negativos, o peso e as dificuldades, minimizar os desafios e intensificar as virtudes para enfrentar tudo que vem pela frente, para lidar com as novas oportunidades de aprendizagem. Eu estou falando na mesma coisa? Falei em desafios e como combatê-los. Essa é a linguagem mais comum que a gente escuta. Vivemos numa batalha. Não. Isso leva a nós a entender que a nossa vida é feita de uma constante guerra, em que nós estamos aí para vencer. Nós somos vencedores. Vamos mudar a forma de perceber os nossos desafios. Vamos pensar neles como oportunidades de crescimento, de amadurecimento da nossa personalidade, do nosso eu interior, do nosso espírito. É o nosso processo evolutivo, é feito de constantes oportunidades de crescimento. Se conflitarmos com estas oportunidades, circunstâncias, situações das mais variadas dificuldades, graus de dificuldades, se recebermos elas na forma de conflito, nós temos grande dificuldade para enfrentá-las. Mais difícil se torna superá-los. E serão, sim, recebidas, sentidas, alimentadas como desafios, como batalhas, em que nós temos que vencer para conseguir sobreviver. Mas não. Exercitem a fé e recebam todas estas situações como oportunidades de crescimento, de evolução.
Mas André, nós sentimos dor, nós sentimos pesar, nós sentimos... Tudo isso que você está falando vem. Os questionamentos do porquê comigo, porquê que aconteceu, porquê que agora, que a minha vida é isso, isso, isso e aquilo, que eu sempre passei por tais coisas, construo e perco, etc, etc. E as dores vêm. E ninguém é culpado disso. E isso é natural, pois somos seres humanos. Não devemos nos culpar por também alimentar sentimentos de pesar, sentimentos que nos fazem sofrer. Faz parte. E digo para vocês, o mais experiente, os mais experientes, antigos, espíritas e etc., sofrem também com as perdas, sentem dor também, sentem vazio e exercitam a fé. A fé de tudo que já aprenderam. Na teoria é tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? A gente lê os livros, a gente estudar, passar por próximo. É fácil. É fácil. Trazer um alento para alguém que está precisando, que está passando por uma situação difícil, é fácil. Mas viver na sua pele as teorias, isso não é fácil não. Para ninguém. Para ninguém é fácil. Tá? Então é natural. Entendam os sentimentos e não se culpem por senti-los. Todos esses que eu estou falando, que eu já falei desde o começo, que não nos levam a crescimento nenhum. Processos que a gente precisa passar. E a nossa conversa aqui é para trazer um pouquinho de alento no sentido de procurar não alimentar por tanto tempo estes sentimentos. Procurar compreender a si pelo que está sentindo. Compreender o que está sentindo. Compreender o seu processo. Compreender a situação que está acontecendo, pela qual está envolvido. E assim, através da compreensão, conseguir mais facilmente superar os seus desafios. Que, num dado momento de um nível de compreensão que se alcance, consegue recebê-los, percebê-los, passar a percebê-los como oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizagem para o seu crescimento, a sua evolução como ser espiritual. Fortalecimento da sua personalidade. Quando se consegue isso, paramos de conflitar com as situações que nos colocam nestas circunstâncias. Passamos a substituir o conflito pela compreensão. Compreensão das situações, dos processos das quais a minha vida, o meu destino me colocou. E não os colocou para sofrer, para sentir dor. Colocou para tornar-se mais forte, para aprender com estas situações, para encontrar e identificar as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e saber fortalecê-las. Dentro de nós, todos nós, na nossa mente, no nosso ser integral, temos o que nós conhecemos da nossa personalidade. Temos
a atenção aos nossos defeitos, às nossas virtudes, das quais conhecemos. Pois saibam que temos dentro de nós também tudo o que precisamos de virtudes para superar as nossas dificuldades que nós conhecemos. Temos virtudes na nossa porção inconsciente que não conhecemos, que elas existem, para superar as nossas dificuldades. E estas é que nós temos que ter fé, acreditar que nós temos sim capacidades para superar tudo. E fazer um recomeço, um renascer, um reinventar da vida a cada fase, a cada necessidade. Quantas vezes for necessário. Sentimentos de culpa, né? Falamos então vitimação, ansiedade, angústia, incompreensão. Sentimentos de culpa para consigo, sentimentos de culpa para terceiros. A culpa. Buscar culpados ou culpar-se é uma atitude maravilhosa para construir uma grande poita, uma grande âncora que nos amarra lá na circunstância que provocou a nossa dor, que nos faz nos deixar grudados naquilo que mexe na nossa ferida e provoca a dor constantemente. Te faz perceber sempre como uma vítima de alguma forma, te faz lembrar de detalhes, lembrar das circunstâncias, te faz manter no fundo do poço. Para isso serve a culpa. Culpa é um sentimento que se desenvolve, que tem a sua função para que nós busquemos as reconciliações, que nós busquemos o perdão, a prática do perdão. Isto sim. Então não cultivem culpa, não invistam seu tempo em buscar culpados ou alimentar as suas culpas. Invistam, ao identificá-las, no perdão. Dizem que perdão é um sentimento, é uma atitude divina, de tão difícil que é para o ser humano praticar o verdadeiro perdão. Pode ser que seja mesmo. Não é fácil, mas é possível sim. É possível praticar o verdadeiro perdão. E nós percebemos isso quando, ao perdoar alguém de coração, nós nos sentimos tão leves, parece que a gente vai voar. Nós sentimos uma expansão no peito, parece que a gente vai explodir de alegria, um entusiasmo, uma paz, uma tranquilidade. Não vou me aprofundar no perdão, que não é o nosso foco hoje. Podemos pegar um dia e falar sobre isso, sobre o perdão. Verdadeiro perdão, prática do perdão, né? Quando se está mesmo perdoando ou não exatamente, né? Sinais que a gente percebe isso. Podemos falar num outro encontro. Tá? Mas saibam que, no lugar da culpa, tragam a compreensão, o colocar-se no lugar do outro. E quando é conosco, aceitar a sua condição de ser humano que aprende com seus erros. Então não alimentem suas culpas. Perdoem-se. De alguma forma, dependendo das circunstâncias, procurem ajudar aquele que possam ter prejudicado. Mas perdoem-se.
perdoar-se, não há necessidade de ter a anuência do outro, pois muitas vezes não se consegue ou já não é mais possível. Tá? Mas perdoem-se. Tá? Quando não é mais possível, quando não se tem mais contato para alguém em que o perdão é necessário para si, escrevam uma carta. Escrevam tudo o que gostariam de dizer para essa pessoa livremente. Não deixem nada escapar. Usem a linguagem que quiserem, mas sejam sinceros, verdadeiros. E digam tudo o que nunca conseguiram, não puderam dizer. Entreguem-se e perdoem-se. E queimem depois. Ninguém precisa ler isso. Pois quem precisava ou precisaria ler, tenho certeza que já leu. Então queimem. E o fogo vai transformar todo aquele sentimento empregado naquela carta. Tenho certeza disso. A culpa, vitimação, nos leva à estagnação. É o contrário de agir. Culpa, estagnação, vitimação nos impede, enche a nossa mente e impede das novas ideias virem. Impede a nossa criatividade. Impede o despertar da nossa criatividade. Pois a nossa criatividade depende do nosso entusiasmo. Vocês sabem o que é entusiasmo? Vem de uma palavra dupla do latim ente e asmo, que significa alma, pessoa, e asmo é o brilho da alma, o brilho da tua essência, o brilhar do teu eu. Entusiasmo, sentir-se entusiasmado por algo é estar muito feliz e muito empolgado, é viver para alguma coisa. Quando sentimos culpa, vitimação, rancor, mágoa, tudo que vem preso lá de trás, nosso entusiasmo encolhe. Nossa criatividade custa a vir. E a nossa dificuldade de criar um novo ser, criar uma nova vida, uma nova possibilidade, fica mais difícil também. Olhem para hoje e para trás com o bálsamo da compreensão e do perdão. Construam a sua atenção no aqui e agora, pois esta será o resultado do amanhã, do teu novo futuro. Toda luz, todo brilho que vai ter, vai ser reflexo do teu entusiasmo que você vai gradativamente reconquistar a partir de hoje. Acreditem em vocês. Tenham fé na sua essência, na sua capacidade, no brilho da sua alma, que nada mais é do reflexo do nosso Criador, que vem a nós por vários outros que nos acompanham, que é importante a gente saber que não estamos sozinhos. Muitos dão tanta atenção a entidades maléficas, né, e etc., e esquecem de dar atenção para as entidades benéficas que nos acompanham. Perdem a fé da envergadura que essas entidades que nos acompanham têm, do quanto somos protegidos, somos acompanhados sempre na nossa vida.
achei que ia tomar menos tempo falando dos processos de mudança na nossa vida, que é os processos de morte, de fases na nossa vida, né? De períodos, situações, etc. Mas eu vou passar para a próxima parte, que não vai ser muito longa, pois muito do que eu falei aqui já cabe ao outro contexto da tanatologia que se estuda, que é o processo de morte. Né? As mortes, não, agora então, não de períodos da vida, de mudanças, né, radicais, etc., mas as perdas. Tá? As perdas de entes queridos, perdas de pessoas próximas, de amigos, de parentes. Tá? Estas também muitas vezes nos surpreendem. E quando nos surpreendem, geralmente nos trazem mais dor, por causa justamente da surpresa, por causa da dificuldade de conseguir ter um processo finalizado com essa pessoa. Como eu gostaria de ter dito, feito, acontecido, e etc, etc, e não pude. Porque eu não resolvi aquela questão com essa pessoa e agora não posso mais. Por quê? Porquês. Nada é por acaso. Nada. Nem as perdas repentinas. Mais uma oportunidade para exercitarmos a nossa fé. Não é só a fé do espírita aqui que sabe que apenas mudou de invólucro, apenas se soltou daquele corpo. Tá? Não só essa fé que faz nos sentirmos melhor, no sentido de que bom que está bem, porque é nisso que eu acredito. Que está bem, que está amparado, encaminhado ou encaminhando-se, etc. Está num plano melhor e assim por diante. Pensem na fé de estar bem com essa pessoa, de desejar o melhor. Lembre-se de olhar para si, para com essa pessoa e cultivar os melhores sentimentos. Não alimentem os porquês de como foi, de como aconteceu, de por que eu não tive a chance de. Saibam que vocês trazem em si a capacidade de superar, de passar por essas situações. Se acontece com você é porque você está preparado, inconscientemente, provavelmente, talvez, né, para lidar com uma situação assim. Não vou nem falar superar. Superar é a condição em que a gente se coloca como na batalha, né? Eu preciso superar essa situação, eu preciso superar essa dificuldade. Sim, é difícil para cada um. Mas vamos pensar que nós temos a capacidade de lidar com uma situação assim. É a nossa fé na prática. Tá? Não vou repetir, né, que eu falei antes, que a fé na teoria, falar de fé em teoria, é lindo. Toda teoria é linda. Né? Põe na prática. Vamos para a prática, vamos praticar, vamos sentir, vamos vivenciar isso.
Vamos experienciar a nossa fé. Em momentos de perda, é cultivar os sentimentos elevados de compreensão da circunstância, da situação, do perdão incondicional, quer o que tenha ocorrido, estar bem com aquele que não está mais presente de carne e osso. Tá? Então, de novo, é comum os sentimentos de culpa, né? Os sentimentos, às vezes, de vitimação, de desolamento, de perda de chão, como falamos no começo hoje. Tá? Serve as mesmas questões para lidar, superar, né, estas circunstâncias. Cultivem a fé em si próprios. Cultivem a fé no seu eu interior, na sua luz, e que a tua luz reflita naquele que foi, né? Que está de volta em outro plano. Faça com que o outro se sinta bem a partir do teu sentimento de paz interior consigo mesmo. Não alimente a sua vitimação. Não alimente o pesar. De novo, somos seres humanos e tudo isso acontece e é difícil da gente praticar isso. Né? Teoria e prática. Sempre que vem esses sentimentos negativos, busquem logo situações positivas, coisas boas, e alimente a sua mente de coisas boas. Quanto àquele que foi, lembre-se de momentos agradáveis, de coisas boas. Guardem essas memórias. É muito comum nós preenchermos a mente também e nos impressionarmos com as circunstâncias de como nossos entes queridos partem. Não se impressione. Tudo faz parte de um plano maior. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma condição energética por trás. E lembre-se do amparo que todos recebem na passagem. Que o sofrimento tenha sido mais breve ou muitas vezes sequer tenha havido. Quando houve, que ele cessou e que de alguma forma tenha sido necessário para aquela pessoa. Não deem atenção às circunstâncias. Impressiona, porque nós somos de carne e osso, né? E vivemos as mais variadas situações que põem em risco o funcionamento dessa estrutura. Então, lembrem-se disso para que, diante de situações, circunstâncias desse tipo, não vale a pena alimentar a nossa mente, nos impressionar, a nós e a outros, da forma, das circunstâncias, de como os fatos aconteceram. Pois aquilo se resume a apenas um invólucro que foi usado por aquela pessoa, que não está mais ali,
que ela em si está íntegra em outra dimensão, em outro plano, e quem sabe ao nosso lado, nos trazendo a sua vontade de trazer paz, tranquilidade. Ou mesmo daqueles que não têm afinidade com esta prática, com esta forma de pensar na passagem, que tenham tido o amparo de serem adormecidos, encaminhados e terem toda forma de sofrimento abreviada. Fé. Conectem-se sempre com a melhor condição. Alimentem a luz da sua alma, pois ela vai refletir naquele que partiu. Elevem seus pensamentos, façam suas orações. E lembrem-se, cultivar o entusiasmo na sua alma. Estamos passando o nosso horário e para nós nos aproximar do encerramento, eu reservei um poema para a gente fazer o nosso fechamento. Este poema foi escrito esse ano e eu tenho a chance de estar diante da autora dele aqui. Então acho mais justo que ela mesma possa ler para vocês. Eu vou compartilhar a tela, tá? E para que vocês todos possam acompanhar, conhecer esse poema, tá? Que vai ser ditado por ela mesma. Tá? Nosso diálogo de hoje, nosso tema de hoje é uma homenagem, vou falar rápido, começo a me emocionar, a meu querido irmão Celso, que esteve com a gente até a semana passada, participando das reuniões há muito tempo, e nos trouxe essa surpresa dessa semana, nos deixar. Tá? E é isso. Então, o que vocês estão vendo aqui é alguém que vive o Espiritismo há 30 anos. E a gente sente, somos seres humanos. É a fé na prática. Tá? Então é natural, faz parte de todos nós. Vou chamar a Shanti no momento bem oportuno, tá? Para fazer o nosso encerramento. Muito obrigado a todos. Muita paz e muita luz. E lembrem-se, vivam, pois as melhores mensagens que a gente pode ter dessas situações é valorizar a vida. Façam bom uso do tempo, cultivem os afazeres, cultivem seus pensamentos para coisas construtivas. Cultivem a vida, o amor, valorizem seus relacionamentos e façam bom uso do tempo, pois ninguém sabe do seu tempo. Desculpa a emoção. Shanti, só um instantinho. Obrigado, pessoal. Não precisa da câmera. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Compartilhou. Muito bem. Olhe para cima.
Quando o corpo fica cansado, a alma começa a se desprender. E quando se desprende por completo, ela suspira. Para ela é um alívio, mas para outros é uma batalha interna. Todos se vestem de preto, choram abraçados, enquanto ela conversa alegre com seus antepassados. Então os outros se despedem da sua antiga fantasia, olhando para baixo, sem vê-la partir, e no final lamentam que não puderam se despedir. Olhem para cima e a vejam subir. Olhem para cima e agradeçam. O sofrimento dela acabou, e sua alegria ela reencontrou. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Desculpa a emoção forte aí. Tenham todos uma ótima semana. Tudo de bom. Possa servir um pouquinho para cada um. E um grande viver para todos. Uma boa noite. Obrigado. Paulinho, com você. Eu acho que depois disso, né, depois desse poema da Shanti, eu acho que qualquer coisa que eu falar enfim, né, mas vamos fazer um encerramento de praxe, sim, né, ainda mais que a gente teve uma presença, né, a gente teve algumas presenças que fazia algum tempo que eu não percebia, desde que a gente não participa mais, né, presencialmente lá na Casa do Rio, mas agradeço profundamente ao povo de Orion, que se fez presente novamente, a grande fraternidade branca, que sempre nos acompanha, aos nossos guias, nossos mentores. E vou aproveitar um gancho que o André falou, dessa energia toda que acaba ficando estagnada, e eu vou pedir que a espiritualidade maior, através de todos os nossos guias, nossos mentores, eu vou pedir que ela passe um grande vento solar do Sol de Atum em cada um de nossos ambientes domésticos, em cada canto das nossas casas, que esse vento solar possa fazer uma limpeza completa e irrestrita, tirando toda a energia negativa, toda a energia parada, toda a energia acumulada, que acaba nos incomodando e nos atrapalhando imensamente. Pedimos da mesma forma que as nossas pretas velhas, juntamente com o povo dos mares, passem dentro das nossas casas, limpando, lavando com água salgada todos os cantos, todos os ambientes, fazendo uma limpeza completa. Agradecemos profundamente ao povo das matas e ao povo dos mares pela ajuda que sempre nos dão. Obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado. André, muito obrigado pela palestra. Foi muito boa. Eu ia dizer fantástica, mas eles vão dizer que eu vou estar puxando o saco, né? Foi muito boa a palestra. Foi ótima. Meu irmão, muito obrigado. E eu tenho certeza que serviu para cada um de nós que estamos aqui encarnados e também para todos aqueles que estão aqui desencarnados. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez agradeço profundamente a toda a equipe espiritual que nos auxilia e nos ampara. Reverencio o anjo guardião de cada um de vocês. E que a paz, o amor, a bondade, que são os sentimentos mais puros que todos nós temos, que nós consigamos não guardar isso para nós,
mas que nós consigamos espargir isso, que a gente consiga demonstrar isso de forma energética e de forma afetiva para com todos que nos rodeiam. Obrigado, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que a paz e o amor de nosso Mestre Maior esteja com cada um de nós. Uma ótima semana para todos nós. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Gratidão a todos. Obrigado.